primeira coisa que eu devo falar que é muito importante para quem está começando em qualquer trabalho, deixa eu botar mais para trás para poder aparecer meu rosto, que eu acho muito importante, que todos vocês têm que prezar muito isso ser, tipo, antes de vender, antes de ser famoso, antes de querer qualquer coisa, vocês têm que querer construir sua imagem, uma imagem de que se alguém pergunta lá na esquina quem é a Vânia, quem é a Eliane, quem é a Elisete, quem é a Renata, você não precisa nem falar quem é você, que eles vão te dizer exatamente quem é você. Só que antes de alguém dizer quem é você tem que se conhecer, né? O bom é a gente saber quem nós somos, qual a criação que a gente teve, quais são as crenças que os nossos pais passaram para a gente, né? Quais são as crenças que a escola normalmente passa para a gente. Então, o mais importante de tudo é a gente se conhecer primeiro. Por isso que é assim, ó, como construir sua imagem através do que você pode oferecer para as pessoas, através não só do que você aprendeu na escola, ou aprendeu com a sua mãe, ou com um meio que te cerca. É através do que você quer proporcionar para a pessoa. Isso é muito importante. Eu, no longo desse tempo todinho de trabalho, eu percebi isso assim muito rapidamente, porque como você lida com pessoas que você nunca viu, né? Você começa a ter até amizade, às vezes você sabe mais da vida de uma pessoa que está na internet do que seu vizinho, do que um parente seu, do que um amigo seu, né? Então é muito importante que antes de você querer crescer, querer vender, você tem que construir isso de pequenininho. A Vânia está começando a fazer isso muito bem. Então, como é que começa isso? Você tem que entender o seguinte, o que é certo é certo. Exemplo, nós temos a fama, às vezes, de ser conhecido, nós brasileiros, de ter o jeitinho brasileiro, de ter uma formazinha, vamos fazer isso assim, não é muito certo, mas é o que vai dar certo no momento. Isso não é legal, porque isso você faz hoje, faz amanhã, isso constrói um jeitinho brasileiro que não é legal, né? Que não é legal. Isso a gente sabe muito bem o resultado das coisas. Então, primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, qualquer coisa na sua vida que esteja acontecendo de bom ou de ruim é o resultado de alguma circunstância, não foi? Por exemplo, se há uma briga em família, por que houve uma briga? Porque um se desentendeu com o outro, um não respeitou o outro, um passou do limite, um fez isso, um fez aquilo, e aí houve uma briga. Então, a briga houve porque houve uma circunstância. Por que há um casamento? Porque uma pessoa encontra com outra, né? Acaba tendo afinidades com aquela outra pessoa, aquela pessoa se une a ela e assim há um casamento. Porque a resposta daquelas duas pessoas foi um casamento. Pode ser que mais pra frente você veja que aquela pessoa não tem nada a ver com você, mas já é outro papo. Mas mesmo assim é a circunstância. Você viu que aquela pessoa não tem nada a ver com você, consequentemente, acabou o casamento. Então, tudo na tua vida hoje, a sua situação atual, financeira, amorosa, familiar, é circunstância do que foi criado por você e pelas pessoas que te cercam. Então, se é fácil você entender isso, que as circunstâncias, tanto financeira, como, a não ser que seja uma catástrofe, como seja uma pandemia dessa, que mesmo assim ainda é a resposta dos seus atos. Há uma catástrofe, cai um raio na sua casa, pega fogo, você perde tudo, foi uma coisa que aconteceu improvavelmente. Você não construiu aquilo, foi um acidente, aí sim. Fora isso, qualquer outra coisa que não seja isso, é circunstâncias e fruto do que você fez, do que você pensa, principalmente de como você age. Então, mais importante de tudo, como é que você tem que agir com a outra pessoa. Então, você tem que partir do princípio seguinte, quando você tem uma situação, um cliente novo, tem sempre que mostrar tudo que você tem que oferecer. Por exemplo, que mais chegam para mim e perguntam, Regiane, você tem pincel, por exemplo? Tenho sim. Só que eu já estou no ramo há 15 anos, eu não vendo mais pincel como, de repente, vocês vendem, porque vocês estão começando, não tem o site, não tem, né, não tem tudo isso, então vocês para vender, tem um pincel aqui, toma foto, é esse o pincel, esse pincel é tanto tamanho, tanta seda, tanto isso, tanto aquilo, ele serve para isso, o valor dele é tal e o envio é tal. Você dá toda a informação para o seu cliente compra e leva para casa, e você entrega para ele na casa dele, né? É assim que faz quando está começando. Isso você está construindo, é um primeiro passo que você tem com o seu cliente.
A partir do momento que você vai crescendo, isso é importante, você já não vai mais conseguir, apesar que a gente tem ainda isso, a gente não vai conseguir atender todo mundo igual. Imagine que você chega para mim hoje, eu já tenho uma boneca para vender. Aí eu falei, pô, eu tenho acho que umas 15 bonecas para vender pronta, e fora isso eu tenho umas 300 para ser feitas no site que a pessoa pode escolher. Imagine se eu vou pegar 300 bonecas, mandar uma a uma, para dali você decidir qual que você quer, para depois você me dizer, aí depois você vai me dizer qual olho eu vou ter que escolher um monte de olho, e assim sucessivamente. Olha, isso vai render? Não. Vai te vender não vai ter uma venda sólida. Você vai perder tempo, o cliente não vai conseguir, você não vai conseguir atender o cliente, não vai ter nem quantidade no celular dele, nem no seu, para ficar esse vai e vem de foto e de imagem. Então, se perde tempo e às vezes você nem consegue fazer aquela venda, porque às vezes não tem o que a pessoa quer. Então, isso é mais para frente. Hoje, o dia de hoje, de vocês que estão começando, é exatamente esse ir e vir. É uma foto, é um carinho, é um bom dia, é um atendimento mais personalizado, que depois você chega no resultado final, que é a consequência do passo a passo. Então, chegou um cliente para você, você tem que saber que o cliente às vezes não tem informação, não sabe falar, digitar, só sabe falar, não sabe digitar. O cliente realmente às vezes não sabe usar a internet, ou sabe, tem preguiça, que muitos chegam no americana.com, compra que é uma beleza, mas chega no meu site tem preguiça até de digitar o e-mail, né? Então, isso depende também de cada um. Mas você tem que respeitar. Infelizmente, você não tem como mudar a pessoa, você tem como mudar a si mesmo. Então, você tem que estar sempre se adequando. Como é que você constrói essa autoimagem? Se adequa ao cliente, passando o mínimo de informação possível. Isso que é o legal, o mínimo. E quando você fica muito enchendo o saco do cliente, você perde a venda também. Então, vamos supor que seu cliente chegou até a Betânia. Betânia, eu queria uma bebê. Você faz bebê reborn? Faço sim. Quais são as características de um bebê reborn que você quer? Ah, eu quero castanho, eu quero de olho isso, eu quero da minha filha, eu quero chinês, eu quero japonês, eu quero negro. Então, você já colheu o máximo de informação com uma pergunta. Ah, eu tenho, não tenho, ou tenho essas características aqui pronta, toma aqui uma foto, ou eu tenho esses 2, 3 kits, no máximo 3, para poder te mostrar, e assim você escolher qual a cor do olho. Isso aqui tudo eu vou preparar do jeito que você está me pedindo, eu não tenho pronto. Então, você tem que ser o mais curto possível e mais objetivo possível, para você ter um resultado bom e positivo, para você conseguir galgar os outros caminhos, que é mais para frente você ter um site, uma informação, entendeu? Então, você ser o mais sucinta possível, mais educada possível, para você colher mais rapidamente um fruto.